A oração do Pai Nosso. Entenda o verdadeiro significado da oração que Jesus nos ensinou. Mensagem poderosa. Meu irmão, minha irmã, caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, é importante que assista para entender o contexto de tudo que eu tenho falado. Não pegue o barco andando, senão muitas coisas que eu falar você não vai entender. É primordial que você entenda a nova aliança para entender o que estou dizendo. A razão pela qual as pessoas têm muitos problemas com aquilo que eu estou ensinando é porque a religião não permite que elas aceitem muitas coisas que já estão impregnadas em suas vidas. Estão vivendo em uma mistura de nova e velha aliança, e mesmo estando completamente frustradas em sua vida de oração, não aceitam o novo. E isso é triste. Algo que muitos ficam questionando e não entendem é que muitas palavras de Jesus não foram direcionadas a nós, gentios, mas aos judeus. Em Mateus 15, 24, Jesus disse: Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Muitas coisas que Jesus disse é para eles, e não importa quem te falou o contrário, porque isso é óbvio. O que precisa ficar muito claro em sua mente é que a nova aliança começou somente quando Jesus foi até o lugar santo após a sua morte. Não havia nova aliança quando Jesus ainda andava sobre a terra. Se você não entender a nova aliança e não ler os evangelhos na perspectiva da nova aliança, aquilo que Jesus disse não vai fazer muito sentido. E isso é primordial para o entendimento pleno da obra consumada da cruz. Deixe-me te mostrar de uma forma clara sobre o que eu sempre falo de parar de pedir. Quase 2000 anos antes de Jesus vir à Terra, havia um profeta e eu acredito que ele foi quem profetizou de uma forma mais clara sobre Jesus e sua morte, acima de qualquer outro profeta. O nome dele é Isaías. No capítulo 53 de Isaías, a maioria dos cristãos entendem, e ele profetizou sobre a crucificação. Para que você tenha um entendimento pleno do que eu vou falar, preciso que você entenda que existem 3 períodos de tempo. Vamos chamar assim: o passado, que é a época dos profetas, a época em que Jesus ainda vivia na terra, e um tempo após esse. Temos 3 períodos de tempo, ok? O primeiro, o passado, meu irmão, minha irmã, é dos profetas. Em Isaías 53, ele profetiza sobre a cruz de Cristo. Olha o que diz em Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui ele diz o que aconteceria na cruz, e isso é dito muito antes da vinda de Jesus. O que entendemos aqui é sobre ir à cruz, aonde Jesus seria rejeitado e desprezado. E ele diz o que a cruz faria sobre as nossas enfermidades. Nós seríamos curados pelas pisaduras de Jesus. Lembre-se que há um grande tempo entre essa profecia e a manifestação de Cristo na terra. Muito tempo depois, Jesus veio à terra, e ele veio para muitas razões diferentes e também para cumprir essas profecias. 1 João, capítulo 3, versículo 8 diz: Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio a esta terra por mais de uma razão. Algumas pessoas acreditam que ele só veio para nos salvar de nossos pecados, mas não é verdade. Sabemos que ele veio para destruir as obras do diabo, conforme diz a passagem que foi lida agora em 1 João 3,8. Outra importante razão pela qual ele veio e que muitos cristãos não sabiam foi para mostrar o Pai.
Devemos entender que o conceito de Deus como Pai não existia na mente daqueles que estavam debaixo da velha aliança. Na verdade, considerar Deus como Pai era classificado como blasfêmia. Essa é uma das razões pelas quais os fariseus se iraram com Jesus muitas vezes. Ele se dirigia a Deus como seu Pai, e na oração do Pai Nosso, disse aos discípulos para fazer o mesmo. Como Jesus veio nos revelar o Pai, devemos nos lembrar de que tudo o que ele fez expressou o coração de nosso Pai no céu. Jesus nos disse em João 5,19: Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Em Colossenses 1, 15 e 16, Paulo confirma essa verdade quando diz que Jesus era a imagem do Deus invisível. Se você realmente quiser conhecer a natureza e o coração de Deus, eu encorajo você a estudar a fundo a vida de Jesus. Você descobrirá que ele amava compassivamente os pecadores, os fracos e os perdidos. Ele não condenava as pessoas, ele se importava com elas. Então ele veio para nos mostrar o Pai. Ele veio para destruir as obras do diabo e ele também veio para selar a nova aliança. São muitas razões diferentes. O que podemos concluir é que quando Jesus vem, algo acontece. Olha o que aconteceu em Mateus 8,16. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Quantos ele curou aqui nesta passagem? Todos. Você lembra do que eu te disse? Que se você não entender as Escrituras através da obra consumada da cruz, ela não vai fazer sentido. E ela realmente não vai fazer sentido. E é daí que vem a religião. A religião, infelizmente, pega a pura palavra de Deus e distorce um pouco daquilo, e é aí que se encontra o perigo, pois muitas vezes nós desfrutamos dessa distorção também. A minha pergunta é: por que Jesus, no verso 16 de Mateus 8, curou a todos? Será que foi pela compaixão? A religião diz que sim, mas é errado. Porque Jesus era bom? A religião diz que sim, mas é errado também. Porque Jesus amava profundamente as pessoas? A religião diz que sim, mas a resposta está errada também. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Jesus é bom, ele tem compaixão e ama profundamente as pessoas. Mas essa não foi a razão pela qual Jesus curou os enfermos nessa ocasião. Logo depois, no versículo seguinte, vem dizendo explicitamente assim: E curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Lembre-se que muito tempo antes o profeta Isaías havia dito que em Jesus todas as enfermidades seriam curadas. Nós devemos viver por uma fé que toma posse. Em 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Meu irmão, minha irmã, aqui nesta passagem, Jesus já está no céu na glória. E Pedro diz que nós fomos curados pelas feridas dele. Ou seja, fomos e não seremos. É um fato de Deus, lembra-se? Está consumado. Eu vou provar para você que muitas pessoas não creem verdadeiramente na Bíblia. Você está pronto para que eu prove isso para você? Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, conforme diz em Romanos 8, 28. Se tudo coopera para o meu bem, sabe o que você faria? Se realmente você crê nisso com todo o seu coração, você diria obrigado por tudo aquilo que acontece com você, mesmo as coisas mais terríveis.
Se nós sabemos que tudo coopera para o bem, por que você ainda reclama? Pense nisso. E agora nós vamos falar sobre algo incrível que é a oração do Pai Nosso. O contexto é o seguinte: os discípulos fizeram um pedido a Jesus para que ele ensinasse os mesmos a orar. Os discípulos não pediram para que Deus desse a eles uma fórmula. A Bíblia nos deixa de forma clara que em Mateus 6 eles pediram para que Jesus ensinasse a eles como orar. Se você ler o capítulo inteiro de Mateus 6, Jesus deixou muito claro que a oração não é uma fórmula, não é um ritual, não é uma coisa repetitiva. Eu recomendo que leia o capítulo 6 de Mateus e preste atenção nisso. Jesus fala de forma muito clara. Jesus disse para que eles orassem daquela forma conforme o Pai Nosso. Lembre-se que Jesus disse a eles que a oração não é uma forma e ele ensinou os discípulos como orar. Não é uma forma, mas é uma chave que devemos entender e encontrar. A minha vida foi transformada quando aprendi a fazer a oração do Pai Nosso e refletir sobre cada trecho da oração. Essa não é uma oração que devemos recitar automaticamente sem prestar atenção no que estamos dizendo. Precisamos meditar. Na verdade, creio que esta oração é o modelo que Jesus nos deu a fim de nos ensinar uma lição mais profunda. Devemos sempre nos lembrar de que a oração jamais deve se tornar uma atividade religiosa, porque isso nos impõe limitações que o Senhor nunca quis que tivéssemos. A oração do Pai Nosso nos conecta aos recursos de Deus, que já nos foram gratuitamente concedidos em Cristo. A oração diz assim, em Mateus 6, versículos de 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, a oração do Pai Nosso em seu significado original. Essa oração, na verdade, não é algo que partiu da iniciativa de Jesus, mas dos discípulos, ao pedirem que os ensinasse a orar. Então, atendendo o pedido deles, Jesus lhes deu sua oração. Agora a questão nunca foi se os cristãos devem ou não orar, mas como orar e qual é o verdadeiro significado da oração. Segundo os estudiosos de hebraico, uma das importantes palavras hebraicas para oração é tefilá. Esta palavra vem de duas raízes. A primeira é um verbo chamado paléu, que significa julgar a si mesmo. E a outra também é um verbo chamado tofel, que significa unir ou ajustar. Você vai entender. Se hoje você perguntasse sobre a oração a um rabino que vive debaixo da lei, ele lhe diria que, como o termo tofel diz, devemos julgar a nós mesmos quando nos achegamos a Deus em oração. Realmente esse é o verdadeiro significado, mas aplicado através da mentalidade da velha aliança. Quando eles dizem que devemos julgar a nós mesmos antes de nos achegarmos a Deus em oração, o que eles querem dizer é que devemos olhar para o pecado em nossa vida, sentir culpa e condenação e confessá-lo a Deus. Na nova aliança, entretanto, nossos pecados são perdoados e Deus não se lembra mais deles. Sendo assim, esse conceito deve ter uma aplicação diferente. Presta atenção. Portanto, já que o significado da palavra é o mesmo, como podemos aplicá-lo na nova aliança? Quando se achegar ao Senhor em oração, meu irmão, minha irmã, você deve julgar a sua vida, mas de uma forma diferente. Infelizmente, muitos cristãos dizem que Jesus nos disse para não julgarmos e que estamos debaixo da graça, não da lei. Portanto, não devemos julgar. Mas o verbo julgar tem vários significados. Existe um jeito bom e importante de julgar. Por exemplo, se você estiver dirigindo o seu carro e um carro à sua frente parar, você deve julgar o momento certo de pisar no freio. Se julgar errado, ou se não fizer este julgamento, você sofrerá um acidente. Na oração,
eu examino a minha vida e julgo se ela está perfeitamente alinhada com o modelo de oração que Jesus nos deu. Se tiver, e é isso que se espera de uma vida cristã normal, então me alegro no Senhor por sua graça e bondade e desfruto de sua doce presença em meu tempo de oração. Mas se não estiver, eu devo ajustar a minha vida e meu coração às palavras de Jesus. Lembre-se que orar significa julgar a si mesmo, então ajustar. Mais à frente eu vou explicar para você de forma clara e prática como fazer isso. Então aquilo que Jesus disse a eles foi o seguinte: primeiro de tudo orem assim: Pai nosso que estás no céu. Escute isso, meu irmão, minha irmã. Aquilo que Jesus disse era uma blasfêmia para eles que eram judeus. Um judeu dizer que Deus era o Pai era um absurdo. Eles queriam apedrejar Jesus e matá-lo em mais de uma ocasião, porque ele blasfemou dizendo que Deus era Pai. Porque na mentalidade judaica, Deus era um Deus tão distante que você não podia se aproximar dele. A primeira coisa que Jesus fez por meio dessa oração é quebrar uma mentalidade religiosa. E essa é a primeira chave. Você deve orar ao seu Pai. Se você não entender quem Deus realmente é, a oração vai ser sempre complicada para você. Quando você dizer Pai Nosso, julgue a sua vida. Jesus nos disse para começarmos a oração dizendo Pai Nosso que estás no céu. Mas antes de lhe ensinar a julgar e ajustar isso, eu gostaria de lhe dar um importante conselho pessoal. Quando você praticar esse tipo de oração, encontre um lugar calmo e tranquilo. Afaste-se de toda distração. Não leve seu telefone celular. E então comece com um momento de louvor e agradecimento. O próprio Jesus nos disse, como lemos em Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Quando oramos, devemos fazer duas coisas que são vitais. Primeiramente, ele nos disse para irmos para o quarto, que significa retirar-se para um lugar privado, longe de tudo e de todos. Hoje temos um grande problema, o celular. Você pode perguntar, mas Vinícius, não posso colocar o celular no modo vibrar? Sabe o que acontece? Toda vez que ele vibra, vai tirar a sua atenção. Meu amigo e minha amiga, creio que hoje Jesus provavelmente diria, vá para o seu quarto, desligue seu celular e feche a porta. Devemos escolher o que é mais importante para nós, nos conectarmos com Deus ou com as pessoas. Lembre-se, sua vida diária refletirá sua vida de oração, e você que escolhe isso. Jesus também nos disse para fecharmos a porta, mas infelizmente isso parece impossível para as pessoas hoje em dia. Os primeiros momentos da manhã, antes de se conectar com qualquer pessoa ou qualquer outra coisa, e os últimos momentos à noite antes de dormir são particularmente proveitosos. É um bom hábito desligar seu celular à noite e não religar até ter passado um tempo com o Senhor em oração. Depois de nosso coração e nossa mente já terem sido perturbados por tantas mensagens que estão aguardando por nós, fica difícil nos conectarmos e concentrarmos no Senhor. Não se volte para Deus como se Ele estivesse lá fora, meu irmão, minha irmã, em algum lugar distante lá no céu. Ele está dentro de você e Ele ama desfrutar esse tempo de comunhão com você. Então, quando você disser, Pai Nosso, julgue sua vida. Seu coração realmente crê que Ele é um Pai amoroso, bondoso e cuidadoso? Sua vida é um reflexo desse bom Pai que cuida de você? Se for, meu irmão, minha irmã, passe um tempo refletindo na bondade de seu Pai amoroso. Não se apresse em se afastar da presença dele. Permaneça em silêncio, desfrutando da comunhão com o seu doce Pai do céu. De vez em quando, simplesmente lhe diga o quanto você é grato por esse Pai tão maravilhoso. Se sua mente começar devagar, isso vai acontecer, não se preocupe. Em fé, expresse sua gratidão pelo profundo amor dele por você. Logo você aprenderá a sentir seus braços de amor ao seu redor, desmanchando-se em unidade com ele e seu perfeito amor por você. Continue a expressar sua gratidão a ele pelo bom Pai que ele é e absorva o seu amor.
Mas se sua vida não refletir isso, é hora de ajustar, porque essa é a verdade bíblica. E é muito simples ajustar sua vida à verdade da palavra de Deus, encontrada na oração do Pai Nosso. Ajustar também significa encaixar. Portanto, como há uma distância entre o que você tem experimentado em sua vida e a verdade de que Deus é seu Pai, você precisa encaixar esses dois aspectos. Comece a fazer isso dando um passo de fé. Sempre que nos achegamos a Deus em oração, nós devemos fazê-lo simplesmente pela fé. Por isso, comece a declarar: obrigado, Deus, por ser o meu Pai amoroso. Então medite nessa verdade até que ela esteja impregnada em seu coração. Continue declarando, meditando e agradecendo. A meditação é bem diferente da meditação praticada nas religiões orientais, que ensinam a esvaziar a mente. Na verdade, é exatamente o oposto, pois nesta meditação nós enchemos nossa mente com a verdade da palavra de Deus. A minha vida de oração tem sido assim há algum tempo e tem sido incrível, meu irmão, minha irmã. E eu creio que já tenha ficado claro que devemos agradecer e meditar. Mas a maneira como declaramos isso também é importante. Por causa da obra consumada da cruz, nossa declaração ela deve ser sempre pessoal, presente, positiva e bíblica. Essa é a fórmula PPPB que eu aprendi com meu amigo Reinhard. Por exemplo, voltemos à verdade de que Deus é nosso Pai. Eu declaro de forma pessoal. Como é que é? Meu Pai. Então é pessoal. No presente, o Senhor é. Positivo, um bom Pai. Eu não digo obrigado porque o Senhor não é um Pai ruim. E ainda essa afirmação é bíblica, ou seja, ela é pessoal, presente, positiva e bíblico. Meu Pai, o Senhor é um bom Pai. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Essa é a fórmula PPPB que aplico em minha vida e é maravilhosa. Há também, meu irmão, minha irmã, importante em que eu ligo e desligo, o que acredito ser também uma parte importante da oração. Quando Jesus falou sobre a autoridade para ligar e desligar, ele não falou sobre amarrar o diabo, que muitos acham. Em Mateus 16:19 diz: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus não estava falando para uma cultura ocidental, mas para a cultura hebraica, para os judeus, e eles entendiam exatamente o que ele estava falando. Quando o povo judeu queria que uma questão fosse decidida legalmente, eles iam até um rabino e lhe apresentavam o caso. O rabino tomava a decisão e declarava: eu ligo ou eu desligo tal questão. Isso significa que ele declarava a questão legal ou ilegal. Por exemplo, se eu estiver enfrentando uma enfermidade em minha vida, eu a desligo simplesmente dizendo: eu declaro que você não tem legalidade para estar na minha vida, porque no céu não há enfermidade. Então eu ligo a saúde simplesmente declarando: eu legalmente ligo e liberto a saúde de Cristo em meu corpo. Eu sou curado. Nós podemos aplicar isso a qualquer área da nossa vida, contanto que tenhamos base bíblica para o que estivermos declarando. Podemos declarar que a pobreza, a condenação, os relacionamentos rompidos, dentre outros, são ilegais em nossa vida. Vamos continuar na oração do Pai Nosso. Logo depois vem: santificado seja o teu nome. Prosseguindo, o segundo aspecto sobre o qual Jesus nos ensinou a orar é: santificado seja o teu nome. Ser santificado significa ser separado ou colocado em lugar especial. Novamente, a primeira coisa que você faz é julgar. A sua vida reflete os nomes de Deus? Na cultura hebraica, os nomes são muito importantes porque representam o caráter, a natureza e o propósito de uma pessoa. O nome Jeová significa o nome próprio do único Deus verdadeiro. É vital entendermos que os nomes de Deus declaram o seu caráter. Portanto, ele não pode e não agirá contra o seu próprio nome. Lembre-se disso ao analisarmos algum dos nomes de Deus
e eu incentivo a estudá-los, pois existem dezenas deles. Eu vou citar apenas alguns dos mais importantes. Êxodo 17:15 diz assim: Moisés construiu um altar e chamou: O Senhor é minha bandeira. Meu irmão, minha irmã, o nome usado na língua original é Jeová Nissi, cujo significado está no próprio versículo. Bandeira é um sinal de vitória e triunfo. Então agora é hora de você julgar a si mesmo. Há alguma situação em sua vida que não reflita a vitória de Deus? Se houver, você deve ajustá-la ao nome de Deus, que é seu caráter. Comece agradecendo por ele verdadeiramente ser sua vitória. Declare assim: eu tenho a vitória total nesta área da minha vida, porque Deus é minha vitória. Como Deus é onipotente, a sua vitória é inquestionável e não pode ser contestada. Você consegue ver o erro que os cristãos têm cometido em sua vida de oração? Eles enfrentam uma batalha ou uma situação difícil e clamam a Deus desesperadamente para que Ele dê a vitória. Viver assim é muito difícil e estressante. E normalmente não leva à vitória, mas ao medo e no fim à derrota, meu irmão, minha irmã. Paulo compreendeu isso quando, em meio a circunstâncias difíceis, declarou com ousadia em 2 Coríntios 2,14: Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O próximo nome de Deus que veremos está no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. O nome aqui é Jeová Ra. E você deve fazer o mesmo processo que acabou de aprender. Julgue sua vida primeiramente. Você coloca o nome de Deus no lugar especial? Ele é o seu pastor? Ele é santificado? Se faltar algo na sua vida, ele não é santificado e você deve ajustar isso. Se nada lhe falta, simplesmente passa um tempo desfrutando da presença dele, agradecendo e louvando-o. Continue a fazer o mesmo com os vários nomes de Deus, dentre os quais posso citar Jeová Rafá, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26 diz: Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Ainda, Jeová Tissi de Queno, Senhor justiça nossa. Jeremias diz assim, 23:6. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é nossa justiça. Jeová Jiré, Gênesis 22:14. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então, meu irmão, minha irmã, eu falei apenas alguns nomes de Deus. Pratique essa oração de forma diligente, diariamente, e você vai ver a mudança em sua vida. Na sequência da oração do Pai Nosso, Jesus disse: venha o teu reino. Agora você já aprendeu o processo de julgar e ajustar. Portanto, analise. O reino de Deus se manifesta visivelmente em todas as áreas da sua vida? Em Lucas 17:21 diz assim: nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus disse que o reino de Deus está entre nós. Paulo nos disse em 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Eu creio que aqui devemos julgar e ajustar novamente, mas também devemos entrar em intercessão, chamando a Deus para que seu reino se manifeste em nosso trabalho, país, família, entre outras áreas da nossa vida. Então o Senhor ainda continua dizendo na oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Siga os mesmos passos que te falei. A vontade dele realmente está sendo feita em sua vida?
Se não estiver, renda-se totalmente a ela. Declare que a perfeita vontade dele também será a sua. Permita ainda que o Espírito Santo use para interceder, para clamar, a fim de que a vontade dele seja vista em todos os lugares aonde você for. Continuando, dai-nos hoje o nosso pão diário. Jesus continua a oração. Meu irmão, minha irmã, não encontramos uma só oração por provisão material nas epístolas do Novo Testamento. Portanto, também devemos interpretar esse versículo à luz da Nova Aliança. Ao estudarmos o Velho Testamento, até mesmo nele vemos que Deus simplesmente prometeu provisão generosa para seu povo que obedecia à lei. Cristo obedeceu e cumpriu a lei para que todas as bênçãos de Abraão e aquelas que ele prometeu a seu povo agora nos pertençam. Agradeça e louve-o por ele ser o seu provedor. Agradeça-o porque jamais faltará pão em sua mesa. Declare sobre sua vida que jamais faltarão coisas boas em seu lar. Lembre-se, não é Deus quem nos impõe limitações, mas nosso coração de incredulidade. Não chegue nessa parte da oração e comece a implorar a Deus para colocar pão em sua mesa todo dia, ou para prosperar em seus negócios, ou lhe dar um emprego melhor. Agradeça a Ele e declare que você é abençoado em Jesus. Devemos aprender a tirar o foco das circunstâncias difíceis e negativas e colocá-las na verdade da palavra de Deus. Fazendo isso simplesmente pela fé, essas verdades começarão a se manifestar em nossa vida diária, como está escrito no Salmo 112:3. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Eu incentivo você, meu irmão e minha irmã, enfaticamente a pegar as inúmeras promessas como essa e torná-las parte da sua vida. Jesus continua na oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mais uma vez, a chave para entender essa oração é julgar e ajustar. Deixe-me fazer uma pergunta bem simples. Você já encontrou algum versículo nas epístolas dizendo que precisamos pedir que Deus perdoe os nossos pecados? Eu nunca vi. Por uma razão bem simples. Porque a nova aliança e o evangelho da graça são tão belos que, da perspectiva de Deus, nossos pecados já foram perdoados de uma vez por todas. Em Hebreus, lemos que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Hebreus 8:12 diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Mas a consciência do pecado leva a uma vida de culpa, condenação e derrota. Precisamos viver cientes do perdão de Deus e firmemente estabelecidos e arraigados na verdade de que somos perfeitamente justos. Já me perguntaram, mas Vinícius, e 1 João 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Posso lhe perguntar em que parte desse versículo você encontra que precisamos pedir perdão? Confessar algo e pedir perdão são coisas totalmente diferentes. Ao chegar a essa parte da oração do Pai Nosso, siga o mesmo padrão. Sua vida está infectada de culpa, vergonha e condenação? Então comece a agradecer a Ele por ser totalmente perdoado e liberto de toda a culpa. Veja-se como alguém totalmente justo e perfeito em Cristo. Enquanto medita em seu coração e toma posse do maravilhoso perdão gratuito que você recebeu de Deus, decida também perdoar todos os homens gratuitamente. A oração continua com as palavras: e não nos deixeis cair em tentação. Em outras traduções diz: e não nos conduzas à tentação. Essa parte tem intrigado muitos dos melhores mestres da Bíblia pelo mundo. Deus realmente nos conduz à tentação, a menos que peçamos a Ele que não faça isso? Que tipo de Deus Ele seria se colocasse seus filhos em tentação? Nenhum pai terreno faria algo tão cruel com seus filhos e colocaria armadilhas para eles. Contudo, os cristãos acreditam que nosso Pai do céu faria isso.
Você só vai encontrar paz a respeito disso quando ler e interpretar essa oração à luz da obra consumada na cruz. Devemos compreender que tudo o que lemos na Bíblia, inclusive o que Jesus disse, deve ser interpretado através da luz da nova aliança. Jesus ainda não vivia na nova aliança, mas num período entre as duas alianças. Foi ele quem entrou no Santo dos Santos do céu com seu sangue precioso. Portanto, a nova aliança não poderia começar até que ele morresse e ressuscitasse. Para ilustrar esta questão da interpretação, pense no seguinte: Jesus disse que se nossa mão nos faz pecar, devemos cortá-la. Sendo assim, se acreditamos que é dessa maneira que alcançamos vitória sobre o pecado, então por que as igrejas não fornecem machados? Parece absurdo, não é, meu irmão, minha irmã? Mas eu acredito que isso ilustre claramente o que eu quero mostrar para você. Nossa vitória sobre o pecado só pode ser alcançada na obra consumada da cruz, pois nossa natureza pecaminosa já foi pregada na cruz. Portanto, não obtemos vitória sobre o pecado cortando um membro do nosso corpo, mas crendo firmemente na obra de Cristo. Em Tiago lemos que Deus nunca tentará ninguém. Tiago 1, versículos 13 e 14 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Se Jesus quisesse dizer que devemos pedir a Deus para não nos conduzir à tentação, então Tiago estaria contradizendo ele aqui. Eu acho interessante que essa afirmação está diretamente ligada à anterior, onde ele diz que também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Portanto, se escolhermos ignorar a lição da oração do Pai Nosso e vivermos determinados a não perdoar, eu creio que abriremos a porta para muitas tentações em nossa vida. Jesus encerra sua oração com a declaração: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ah, se os cristãos simplesmente crescem nessa verdade absoluta. Precisamos aprender a declarar essas palavras sobre cada situação que enfrentamos. Se acreditássemos nessa verdade de todo o nosso coração, muito do estresse e da frustração que os cristãos enfrentam hoje seria eliminado. E eu incentivo você a fazer essa declaração com o coração cheio de fé e ousadia, fazendo dela uma parte diária de sua vida de oração. Quando vejo a reação dos cristãos diante das dificuldades, geralmente me pergunto, será que eles creem realmente num Deus que se assenta no trono? Eu espero, meu irmão, minha irmã, que esses vídeos até aqui tenham intrigado seu coração a mudar sua maneira de orar. Meu irmão, minha irmã, se você mudar a sua forma de orar, como eu tenho falado nos vídeos desta série, eu garanto a vocês que a vida de cada um de vocês mudará radicalmente. Não há limites, meus amados. Se você crer de todo o coração e aprender a se apropriar pela fé, viverá verdadeiramente uma vida sem limites. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã. A nova aliança é uma realidade e vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, revela aos meus irmãos e irmãs sobre as verdades da nova aliança. Que o seu Santo Espírito seja o condutor da verdade aos corações que ouvem esta mensagem. Que eles apropriem-se pela fé de tudo que foi dito e vivam uma vida incrível, maravilhosa e abundante que Jesus morreu para nos dar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo
em Cristo Jesus.